Olá a todos, muito feliz de estar aqui em mais uma reunião do Clube de Leitura Espaço Civile, e hoje a nossa reunião é dedicada ao Manuel de Barros. Muito obrigada a todos que aqui estão, e agradeço às palestrantes, que serão Márcia Tele Coelho, Raquel Naveira, Adriana Hack. Então, vamos lá, Márcia, por favor. Eu vou falar sobre os despropósitos do Manuel de Barros e vou apresentar alguns slides. Eu vou falar sobre algumas características da obra de Manuel de Barros, que é um dos grandes poetas brasileiros, que recebeu inúmeros prêmios e foi considerado por Carlos Drummond de Andrade o maior poeta de sua época. Manuel de Barros tinha uma linguagem aparentemente simples, coloquial, vanguardista, muito poética. Se diz aparentemente simples, porque ao considerar o conjunto de sua obra, facilmente se percebe que ele tinha um cuidado muito especial com a linguagem. Uso a palavra para compor meus silêncios. Não gosto das palavras fatigadas de informar. Dou mais respeito às que vivem de barriga no chão, tipo água, pedra, sapo. Manuel de Barros criou palavras novas e só quem é muito conhecedor da língua pode desconstruir as palavras, o que à primeira vista pode parecer um poema solto, espontâneo, com mais atenção, se nota que ele colocava as palavras com muito conhecimento. Em um vídeo da jornalista, atriz e escritora Bianca Ramoneda, ela comenta que Manuel de Barros confidenciou que podia passar uma noite em claro, sem conseguir dormir, procurando a palavra exata para colocar em seu poema. Manuel de Barros valorizava as coisas simples, a necessidade de observar as coisas miúdas, que aparentemente não têm importância, coisas sem propósito definido. Dou respeito às coisas desimportantes e aos seres desimportantes. Prezo insetos mais que aviões, prezo a velocidade das tartarugas mais que a dos mísseis. Poesia de Manuel de Barros é muito atual. E nesse mundo com excesso de informações e uma pressa exagerada, em que às vezes nem percebemos o que temos ao nosso redor, o Manuel de Barros traz a mensagem de que é importante deixar de lado a correria para prestar atenção no presente. Para Manuel de Barros, qualquer coisa podia servir de tema, de preferência relacionado ao cotidiano e à natureza. E ele associava elementos regionais com considerações existenciais e até uma espécie de surrealismo pantaneiro. Um surrealismo, mas não aquele surrealismo europeu, totalmente abstrato, mas uma poesia que conversa com a realidade das coisas de quem vive no interior em contato com a natureza. Convém lembrar que Manuel nasceu em Cuiabá, passou boa parte da sua infância no internato, depois foi para o Rio de Janeiro, onde se formou em Direito, e depois que o pai dele morreu, ele e a esposa, a Estela Leite, se mudaram para Corumbá, para cuidar da fazenda que o pai deixou de herança. Lá moraram durante anos, até que se estabeleceram definitivamente em Campo Grande. Com tudo isso, Manuel de Barros, que já era reservado e não muito festeiro, se isolou mais ainda das grandes rodas da literatura. Mas esse contato rural foi importante para os seus escritos, a ponto dele ser definido por alguns estudiosos como poeta pantaneiro. Ele escreveu muito sobre a natureza, mas não apenas como uma paisagem bonita, exuberante, e sim como uma fonte de aprendizado. De fato, a gente pode aprender muito com a natureza, e se a gente desenvolver a capacidade de
observá-la, essa natureza se torna muito sábia. E, com certeza, foi um dos temas recorrentes na obra do Manuel de Barros. Quanto ao estilo, se nós formos analisar a obra de Manuel de Barros, talvez a essência do seu estilo poético esteja justamente no verso. Não gosto de palavra acostumada. E aí o que ele faz? Ele cria novas palavras. Então, ele se utiliza muito do neologismo, lembrando que neologismo é o emprego de palavras novas, derivadas ou formadas de outras já existentes. Ao poeta faz bem desexplicar. Tanto quanto escurecer, acende os vagalumes. Um novo estágio seria que os entes já transformados falassem um dialeto coisal, larval, pedral, etc. Nasceria uma linguagem magruguenta, adâmica, edênica, inaugural, que os poetas aprenderiam, desde que voltassem as crianças que foram, as rãs que foram, as pedras que foram. Essas palavras que estão em vermelho, tá bonito. Essas palavras que estão em vermelho são as palavras novas. Então, nesse sentido, na utilização do neologismo, o Manuel de Barros é comparado a João Guimarães Rosa. Manuel de Barros na poesia, João Guimarães Rosa na prosa. E alguns críticos chegam a considerar o Manuel de Barros como Guimarães Rosa da poesia. Ambos são aclamados no Brasil e no exterior justamente pela originalidade dos seus trabalhos. Só que o neologismo é muito difícil de ser traduzido em outras línguas. E essa dificuldade é muito maior nos versos do Manuel de Barros. Então, os leitores estrangeiros não conseguem ter a dimensão exata do seu estilo poético, o que é uma pena. Mas para nós brasileiros, mesmo com o neologismo, Manuel de Barros se faz entender. Mesmo porque outra característica marcante da poesia de Manuel de Barros é o uso do vocabulário coloquial, rural, e de uma sintaxe que facilita a oralidade, ou seja, dentro de uma frase, de um verso, geralmente ele coloca as palavras em uma ordem natural, que facilita o entendimento, como se estivesse conversando com o leitor. Talvez por ter essa intenção, o Manuel de Barros não utiliza rimas em seus versos, e até consegue fazer uma narrativa em forma de versos. Para utilizar o neologismo, sem dúvida, é preciso criatividade. Criatividade no uso das palavras. E não há como negar a grande capacidade de imaginação do Manuel de Barros. E qual que é a idade mais propícia para a imaginação? A infância. E por isso, Manuel de Barros é também conhecido como poeta das infâncias. Para ele, a poesia é uma voz de fazer nascimentos, um novo jeito de enxergar o mundo, de enxergar justamente as coisas simples da vida. Para Manuel de Barros, são justamente as coisas julgadas sem importância é que podem promover felicidade e ampliar o mundo interior. Meu quintal é maior do que o mundo. Sou um apanhador de desperdícios. Quem da nossa geração, das gerações anteriores, não brincou em quintais, soltando a imaginação? No quintal tudo é mágico. Tudo é possível, mas o quintal também é aquele lugar interior onde a gente se permite ser criança, se soltar, brincar, imaginar, acreditar. O quintal infinito de potencialidades do mundo da imaginação. Manuel de Barros defendia o criançamento das palavras, ou seja, brincar com as palavras, desreferenciar a linguagem, fazendo com que a gente enxergue as coisas
como se fosse a primeira vez, como se fosse uma criança. Isso é um dos fatores que provocam em nós, leitores, o encantamento, realmente como se fôssemos criança. Na introdução do livro, Livro sobre Nada, Manuel de Barros confirma essa ideia. O que eu queria era fazer brinquedo com as palavras, fazer coisas desúteis, o nada mesmo, tudo que use eu abandono por dentro e por fora. O fato é que os versos de Manuel de Barros promovem no leitor encantamento. E um poema em especial me encanta, e encanta o leitor que também se aventura a escrever. Não há como não se emocionar e se identificar quando o menino que carregava água na peneira descobria que podia fazer peraltagens com as palavras. Foi capaz de interromper o voo de um pássaro, botando ponto final na frase. Foi capaz de modificar a tarde, botando uma chuva nela. O menino fazia prodígios, até fez uma pedra dar flor. A escrita de Manuel de Barros é encantadora e é também inovadora, porém, para criar palavras novas, muitas vezes, ele coloca um objeto como sujeito das ações. Ele dá voz às coisas, ele humaniza a natureza e faz com que substantivos abstratos possam se tornar concretos. Ah, como serão ardentes nos caracóis os desejos de voar. Esse é um desejo que vem do caracol. Mas caracol tem desejo? Tem sentimento? Se a gente jogar uma pedra no vento, ele nem olha para trás. O rio ficou de pé e me olha pelos vidros. Alcança com as mãos o cheiro dos telhados. E a partir de agora eu vou colocar algumas pinturas, que nem essa, que é da Marta Barros, que é a filha do Manuel de Barros. Muitas vezes, Manuel de Barros reúne sentidos aparentemente incompatíveis, ações fora da lógica. De noite, o silêncio estica os lírios. Escutei um perfume de sol nas águas. Desde quando o silêncio estica? E quem consegue escutar um perfume? Com esses versos, Manuel de Barros manifesta uma forma diferente de olhar e de viver o mundo. E o leitor, como ele reage a isso? A parte racional, com certeza, acha estranho. Entende que isso não tem lógica. Mas, se a gente soltar a imaginação, a gente consegue visualizar a cena. E Manuel de Barros escreve sobre isso em um poema lindíssimo. No descomeço era o verbo. Só depois é que veio o delírio do verbo. O delírio do verbo estava no começo, lá onde a criança diz: eu escuto a cor dos passarinhos. A criança não sabe que o verbo escutar não funciona para cor, mas para som. Então, se a criança muda a função de um verbo, ele delira. E pois, em poesia, que é a voz de poeta, que é a voz de fazer nascimentos, o verbo tem que pegar delírio. Outra forma de Manuel de Barros brincar com as palavras é transformar substantivos em verbos. Quando o rio está começando um peixe, ele me coisa, ele me rã, ele me árvore. De tarde, um velho tocará sua flauta para inverter os ocasos. São realmente muitos os elementos que Manuel de Barros traz para nós. A valorização do natural, elementos desimportantes, imagens criadas fora da lógica da metalinguagem, da linguagem, e também a metapoesia. E o que é metapoesia? É o poema que fala sobre a própria poesia, ou a maneira de escrever poesia.
Ficou certo, pois, que as moscas iriam iluminar o silêncio das coisas anônimas. Porém, vendo o homem que as moscas não davam conta de iluminar o silêncio das coisas anônimas, passaram essa tarefa para os poetas. Em essência, Manuel de Barros confirma a ideia de que o essencial para a poesia é tirar a palavra da sua zona de conforto, tanto sintática quanto morfológica e semântica. O sentido normal das palavras não faz bem ao poema. Quando as aves falam com as pedras e as rãs com as águas, é de poesia que estão falando. Uma palavra abriu o roupão para mim. Ela deseja que eu a seja. Manuel de Barros escreveu muitos livros, recebeu muitos prêmios, que depois a Adriana vai comentar com mais propriedade. Em 2013, ele tomou posse como acadêmico honorário da Academia Sul-Mato-Grossense de Letras. Essa é uma foto dele, em 2013. E a imagem física que a gente tem de Manuel de Barros é ele já sempre idoso. Mas ele já foi jovem, é claro. E só por curiosidade, aqui está uma foto dele ainda moço. Mas nas fotos que nós encontramos na internet, em praticamente todas, ele está idoso e está sorrindo. Mas será que ele era uma pessoa totalmente feliz? Sem nenhum traço de tristeza? Evidente que não. É claro que a vida pantaneira lhe dava uma paz incomparável. Mas ele também se preocupava com o futuro do Pantanal, principalmente com a questão da falta das águas no planeta. E mesmo em alguns versos, o Manuel de Barros falava sobre tristeza, solidão, morte, finitude. Ando muito completo de vazios. Meu órgão de morrer me predomina. Estou sem eternidades. Não preciso do fim para chegar. Do lugar onde estou, já fui embora. Em outro poema, Manuel de Barros revela: no meu morrer tem uma dor de árvore. Esse verso é bem interessante, dor de árvore. Na obra de Manuel de Barros, encontramos alguns temas recorrentes. A natureza é um deles. E dentre a natureza, a árvore. Mas não é uma exaltação à árvore que encontramos na natureza, mas sim a grandiosidade de ser árvore. Sabedoria pode ser que seja estar uma árvore. Um passarinho pediu a meu irmão para ser uma árvore. Meu irmão aceitou de ser a árvore daquele passarinho. No estágio de ser essa árvore, meu irmão aprendeu de sol, de céu e de lua, mais do que na escola. Meu irmão agradecia a Deus aquela permanência em árvore, porque fez amizade com as borboletas. Vários versos na obra do Manuel de Barros indicam o desejo de ser árvore. Talvez seja uma metáfora do desejo dele e do ser humano de abandonar as opressões da sociedade para viver unicamente no estado de natureza. Quando os meus olhos estão sujos de civilização, cresce por dentro deles um desejo de árvores e aves. Outro tema recorrente é a presença do andarilho. Em 1985, no livro de Pré-Coisas, aparece um personagem importante que depois estaria presente em outras de suas obras e que reúne esses dois temas recorrentes que eu acabei de mencionar, que é a árvore e o andarilho. Esse personagem se chamava Bernardo da Mata. Mas quem foi Bernardo da Mata? Em muitos versos, ele é visto como menino.
Ele também aparece em outros livros, como O Guardador de Águas e O Menino do Mato. Esse Bernardo eu conheço de léguas. Ele é o único ser humano que alcançou de ser árvore. Os críticos consideram Bernardo como o alter ego do Manuel de Barros, mas de fato ele era um andarilho ancião, um funcionário da fazenda onde o Manuel de Barros morava. E como andarilho, Bernardo era desprendido do mundo material e conhecia profundamente os segredos da natureza. Bernardo da Mata nunca fez outra coisa que ouvir as vozes do chão, que ouvir o perfume das cores, que ver o silêncio das formas e o formato dos campos. Interessante que o último livro inédito, publicado em 2013, escrito pelo Manuel de Barros, foi o livro Escritos em Verbal de Ave. E é justamente o livro no qual Bernardo se despede deste mundo. E é também uma despedida do próprio Manuel de Barros, que viria a falecer no ano seguinte, em 2014. Quando estávamos todos acostumados com aquele Bernardo árvore, ele bateu asas e avoou. Virou passarinho. Foi para o meio do cerrado ser um aranquã. Sempre ele dizia que o seu maior sonho era ser um aranquã para compor o amanhecer. Mas Bernardo deixou um desimportante legado. Em Escritos em Verbal de Ave, que foi o último livro do Manuel de Barros, Manuel de Barros enumera os desobjetos que eram do acervo do Bernardo. Prego que farfalha, o martelo de pregar água, guintaste de levantar vento, o ferro de engomar gelo, parafuso de veludo, alarme para silêncio, alicate cremoso, peneira de carregar água, rolete para mover o sol. Bernardo de Mata é um personagem tão importante na obra de Manuel de Barros, que em 2017, quando o Império Serrano escolheu homenagear Manuel de Barros, quem estava no carro, abre alas, um grande boneco do Bernardo. O carnavalesco Marcos Ferreira deu ao enredo o título de Meu Quintal é Maior do que o Mundo, e o Império Serrano foi campeão do Carnaval do Rio de Janeiro de 2017. O Manuel de Barros já havia morrido, ele morreu aos 97 anos, em 13 de novembro de 2014, depois de uma cirurgia de desobstrução do intestino. E se Bernardo da Mata deixou como legado os desobjetos, qual seria o legado do próprio Manuel de Barros? Não tenho bens de acontecimentos. O que não sei fazer, desconto nas palavras. Gostaria de ser lembrado como um ser abençoado pela inocência e que tentou mudar a feição da poesia. Eu penso renovar o homem usando borboletas. Talvez nenhum outro poeta tenha sido tão imaginativo quanto Manuel de Barros. 90% do que escrevo é invenção, só 10% é que é mentira. E existe até um documentário com esse título, Só 10% é Mentira, do Pedro César, lançado em 2009. Nós temos também poesias musicadas pelo cantor Márcio de Camilo, que resultou num CD Crianceiras, com ilustrações feitas pela filha dele, a Marta Barros. E nós não podemos também esquecer de espetáculos teatrais, com textos do Manuel de Barros, como a Inutilezas e o Meu Quintal é Maior do que o Mundo. E aí eu vou encerrar com um poema que eu mesma escrevi, inspirada na obra do Manuel de Barros. Gostaria de ser um poeta, compor meus segredos com palavras,
enxergar uma estrela encoberta, escrever um verso sobre nada. Aprender a apanhar desperdícios, despropósito afeto do agora, peraltagem liberta de artista, do lugar onde estou, ir embora. Encontrar na paixão o impossível, carregando água na peneira, transformar meu avesso visível, completar os vazios, ser inteira. Respeitar o romance esquecido, descobrir o sentido de tudo, ter saudade do amor não vivido, ter quintal bem maior que este mundo. Assim eu, no delírio do verso, quando o sol abençoa o dia, como humilde aprendiz, gostaria de fazer amanhecer poesia. Esse é um pouco do Manuel de Barros, da grandiosidade de Manuel de Barros. Obrigada. Boa tarde a todos. Parabéns, Adriana, Márcia, por essas exposições tão lindas sobre o nosso querido Manuel de Barros. E eu venho aqui falar assim como pessoa que o conheceu, que conviveu com ele nesse mesmo rincão, Campo Grande, Mato Grosso do Sul, como alguém que também teve uma vivência de infância em terras pantaneiras, de trazer alguma coisa assim bem pessoal mesmo sobre ele. Por isso chamei a minha fala de O Encontro e a Carta, e depois o filme. Bem, o encontro com Manuel de Barros, eu tinha na época 20 anos, ele tinha 60, talvez a minha idade hoje, 64, nessa faixa. A Márcia comentou que todas as fotos dele, ou a maioria, já o apresentam idoso. E é verdade, ele vai ter um reconhecimento, uma exposição na mídia, muito depois dos 60. Embora, como vimos aí através da Adriana, que o seu primeiro livro é da década de 50, e assim acompanhando aquele impacto do modernismo, das influências modernistas, ele só vai aparecer muito depois na mídia, vamos dizer assim, que é através da revista Veja, um artigo que foi escrito pelo Milor Fernandes, e também através de toda uma geração aqui de Campo Grande, principalmente mais jovem, que vai fazer homenagens a ele, que vai levá-lo ao MASP, vai levá-lo às telas de cinema. Então, nós temos, por exemplo, Joel Pizzini, o cineasta, que vai fazer o documentário, o primeiro documentário, que foi o Caramujo Flor. Vamos ter uma professora de literatura brasileira aqui da Universidade Católica Dom Bosco, a professora Maria da Glória Sarrosa, que foi minha professora, que foi professora de toda uma geração, uma mulher incrível, motivadora, inspiradora, e ela vai escrever inúmeros artigos no jornal sobre Manuel de Barros, vai fazer assim a formação de um público leitor de Manuel de Barros dentro das universidades. Então, toda essa geração vai trazer, nesse momento, o Manuel de Barros à luz. A Tetê Espíndola cantando alguns poemas dele, colocando música em poemas dele, enfim. Isso porque nós sabemos o Manuel de Barros era uma pessoa um pouco retraída, não sei se tímida, eu diria a palavra, isolado, muito no ermo do Pantanal, e muito simples. Então, embora sofisticado, né? Vamos fazer esse parênteses.
Então, tudo isso fez com que ele viesse como uma imagem, vamos dizer assim, pública, somente nessa faixa dos 60 e poucos anos, que foi quando veio também o Gramática Expositiva do Chão, veio assim recolhas de poesias reunidas dele e uma maior visibilidade na revista Bric-a-Brac, na Folha de São Paulo, em diversos meios de comunicação. Bem, enquanto isso, eu, aos 20 anos, escrevia os meus poemas num jornal aqui da terra chamado Correio do Estado, que era dirigido pelo professor Barbosa, José Barbosa, já falecido, e era um império de comunicação, o SBT, o Correio do Estado, enfim, um conglomerado de comunicação, e nossos poemas saíam lá no jornal Correio do Estado quase que diariamente, porque nessa faixa de idade eu escrevia muito. E um dia eu publiquei um poema, esse poema chamava-se Campestre. Eu vou ler só uma estrofe, ele diz assim: há um grilo que brilha agarrado à folha e uma estrela que canta presa na mata. E aí, quando esse poema chegou às mãos do Manuel de Barros, que ele leu no jornal, ele passou o telefone, era telefone, para a Glorinha, professora Glorinha, e falou: Glorinha, tem uma poeta na cidade. Essa poeta se chama Raquel Naveira, você conhece? Aí a Glorinha falou: claro, minha aluna é professora de português lá no Colégio Auxiliadora, conheço muito desde criança. E aí ele falou: então, eu quero conhecer essa moça, traga aqui na minha casa. E aí eu fui avisada pela Glorinha, já o encontro todo marcado, e aí eu fui com meu esposo, Ademar, na casa do Manuel de Barros, de Dona Estelinha, uma figura, uma pessoa queridíssima. E eles moravam ainda na rua Rui Barbosa, aqui perto de onde eu moro até hoje. Depois eles mudaram para uma casa muito bonita na rua Piratininga, no Jardim dos Estados, que é onde mora também, na mesma rua, o irmão dele, que é um grande escritor, faleceu recentemente, Abílio de Barros. E aí eu fui a essa casa, que ficava na Rua Barbosa, uma casa muito simples, as cadeiras de palhinha, embora nessa simplicidade eu olhei um quadro e ele me falou: é Picasso, né? Então é sempre uma simplicidade assim, a de Manuel de Barros. E aí nós começamos a conversar, eu levei uma pastinha com alguns poemas e começamos a conversar sobre poesia, sobre o fazer poético. E, bem, de repente, eu olhei para ele e comecei a chorar, chorei muito. E aí, os nossos cônjuges, né, o Ademar e a dona Estelinha, ficaram meio sem saber o que fazer, e ele foi me consolar. E aí era uma paixão assim tão grande que eu tive, um tremor, uma chama, uma coisa muito forte. Um dia, a Nélida Pinhon disse para mim: Raquel, não se preocupe, eu tive a mesma reação diante da Raquel de Queiroz. Bati lá na casa dela com uma pastinha, hora que ela atendeu e eu comecei a conversar, eu chorei desbragadamente. Então, não é só você. Bom, e aí ele ficou com a pastinha de poemas e falou: eu vou ler esses poemas e depois eu converso com você. Bem, esses poemas, ele teve assim a pachorra, vamos dizer assim, de colocar um xizinho nos que ele mais gostou, quando tinha uma palavra ou uma locução adjetiva, uma expressão assim que ele tivesse gostado mais, não é?
ele riscou em vermelho, outras coisas ele riscava de alto a baixo que não tinha gostado, entendeu? A leitura daquelas, entre aspas, correções ou observações que ele fez ali no meu material de moça, já foi uma lição de vida para mim, já foi um norte, um rumo, um prumo para continuar o meu trabalho poético. E depois ele me mandou uma cartinha numa letrinha miúda, escrita a lápis, com uma lição, assim, uma verdadeira arte poética de Horácio, escrita para mim, naquele momento em que eu era uma aprendiz de 20 anos, diante de um mestre como ele, na idade madura já. É uma coisa de uma grande generosidade para com uma pessoa começando a vida, começando a publicar os seus poemas. E essa cartinha, já que está poída pelo tempo, eu a publiquei em 2 livros meus. Neste aqui, que é o Quarto de Artista, editora Ibis Libris, que eu editei num conjunto, num pequeno ensaio chamado Manuel de Barros, o Encontro, a Carta e o Filme. E também publiquei neste opúsculo aqui, que se chama Abílio e Manuel de Barros, 2 irmãos pantaneiros. Esse opúsculo ele serviu como base para uma palestra que eu dei na Academia de Ciências de Lisboa. E aí eu falo desses 2 irmãos, o Abílio sendo aquele escritor mais caudaloso, sociólogo, que escreveu Gente Pantaneira, que é um clássico para costumes da região. Então, como foi falado aqui, Manuel de Barros nasce em Cuiabá, perto de uma aldeia livramentana, e ele e sua família descem para terras da Inhecolândia, para Corumbá, onde ele passa sua infância, e depois é que ele vai para o Rio de Janeiro, se casa e fixa residência aqui em Campo Grande. O Abílio de Barros ele fala nesse Gente Pantaneira sobre a maneira de ser do pantaneiro. E a gente vai lendo, nós que moramos aqui, vivemos aqui, nascemos aqui, e vamos reconhecendo coisas assim no vocabulário, no jeito de ser dos nossos avós, dos nossos tios. É muito interessante, muito forte. Esses 2 irmãos pantaneiros tiveram um relacionamento muito incrível. Abílio era 13 anos mais novo que Manuel de Barros, e ele foi o irmão que deu um enorme suporte para o Manuel de Barros, para que o Manuel de Barros não tivesse preocupação com as coisas, vamos dizer assim, financeiras ou suporte nos momentos difíceis de família, porque Manuel passou muitos percalços. Então, o Abílio era aquele irmão que dava suporte. Eu digo assim que o Manuel de Barros era a eterna criança, o menino antigo, o menino levando água na peneira, e o Abílio de Barros era o centauro do Pantanal, era aquela força vigorosa da terra, do boi, era uma mente assim incrível, o Abílio de Barros. Muito bem. Uma vez eu achei que o relacionamento dos 2 poderia lembrar o de Vincent van Gogh e Theo. O Theo sempre dando aquele suporte para o Van Gogh poder pintar, poder desabrochar totalmente como
como artista, sendo que o Abílio de Barros queria ter sido poeta. Depois ele escreve um livro chamado Poesia, dizendo isso, mas ele abriu o caminho para que o seu irmão fosse o poeta. Aliás, a mãe dele vaticinou: o poeta é o Manuel, ele é que vai carregar a água na peneira. Então, Abílio abre esse campo para Manuel. E depois, só muito depois, é que ele confessa, o Abílio, que realmente abriu mão da poesia para que o Manuel florescesse na poesia. Quando eu falei sobre Van Gogh e Theo, eu perguntei para Carolina Barros, a esposa do Abílio: eu posso usar essa comparação? Você acha que tem cabimento eu falar isso? E ela disse: total, eu te dou permissão para usar essa figura em relação a Abílio e Manuel de Barros. Entre os dramas, nós vimos o falecimento de 2 irmãos, de 2 filhos, né, do Manuel de Barros. Então, primeiro faleceu o João de Barros, que era o meu colega de faculdade, formamos juntos em Direito, eu, ele, meu esposo, e que era muito meu amigo, ele, a sua esposa, Maísa, que foi minha aluna de francês. Então, o João, ele falece na Inhecolândia, na Fazenda Santa Cruz, num acidente de avião, e ele bateu numa vaca e ali acabou, né? Aí, logo depois, morre outro filho dele, foi encontrado já inconsciente. Então, nós temos assim uma pessoa que enfrentou 2 mortes terríveis de filhos. Então, ele e Dona Estelinha viveram assim os últimos anos num luto muito, muito fechado. Realmente assim algo tão doloroso que só se podia respeitar aquele luto, enfim, aquele outro isolamento que ele passa a ter no final da vida. E o Manuel de Barros, um pouco antes do falecimento do João, ele havia feito as entrevistas para este filme documentário, que é o Só 10% é Mentira, do Pedro César, que a Márcia comentou. E é um documentário belíssimo, sensibilíssimo, abordando essas 2 vertentes da poesia, da obra do Manuel de Barros, a reflexão sobre a arte, sobre a metáfora, sobre a metapoesia, e também a infância. E o Pedro César, ele coloca assim, que só 10% é mentira, o resto, Manuel de Barros nos diz que é invenção, e que invenção não é mentira. Se eu digo, por exemplo, que eu estou lá na esquina de camisola agora, é uma mentira, porque eu estou aqui na live. Mas se eu digo que, por muitos momentos, eu fecho os olhos e me vejo lá na esquina, em cima daquela alta amendoeira, ouvindo o som das araras, é uma invenção, não é uma mentira. Então, é essa diferença que é colocada nessa desbiografia do Manuel de Barros. E o cineasta, ele utiliza a seguinte técnica: várias pessoas reais, e o próprio Manuel de Barros, a própria Estelinha, o próprio João, falando sobre Manuel de Barros. E também ele coloca no meio uns personagens que não existem. Por exemplo, uma oficina, um homem que está lá em Corumbá e que ele faz na oficina dele
esses desobjetos, ele faz alicates cremosos, ele faz um planador para as moscas, e você ouve o depoimento daquele personagem, entre aspas, fictício, e parece que é verdade, é muito, muito engraçado, porque só 10% é mentira, né? O resto é invenção. Então, ele mistura jornalistas, Bianca Ramonet, atrizes, Cássia Kiss, enfim, vários depoimentos sobre o Manuel de Barros, de pessoas da família, de leitores, de jornalistas e dos personagens fictícios que ele inventa. E o Manuel de Barros está um querido nesse filme. Ele está simpático, sorridente, arguto, inteligente, como é o Pantaneiro, né? O Pantaneiro, ele é mesmo assim, ele é calado, como o Bernardo da Mata, ele às vezes parece meio sombrio, às vezes você pensa que ele não está pensando nada, mas de repente ele abre a boca e é pura sabedoria e te pega no pulo, porque ele entrou na sua alma. Esse é o Pantaneiro, esse é o Manuel de Barros. Então, ele nesse filme ele está queridíssimo. Só que um pouco depois desse filme se tornar o documentário que é, falece o João. E aí o Pedro César coloca no filme, no final, uma homenagem ao João, aos momentos que eles também viveram lá na fazenda, para fazer esse documentário. E aí fica uma coisa assim de cortar o coração, né, no final do documentário. Bem, mas como eu lhes dizia, quero fazer também um comentário sobre a fala da Márcia, antes de irmos à carta, sobre o Guimarães Rosa. O Guimarães Rosa é uma outra passagem interessantíssima na vida dos dois irmãos pantaneiros, porque o Guimarães Rosa, na década de 50, 52, ele veio para o sul de Mato Grosso, Uno, naquela época, e ele era um leitor assim que amava o Visconde de Toné. E ele havia lido Inocência, depois ele havia lido A Retirada da Laguna, e ele fez anotações de passar pelos lugares da Retirada da Laguna. Então, ele vai de Campo Grande até Assunção, passando pelos lugares todos, recordando essas figuras, passando por municípios assim como Sangapuitã, Bela Vista, na fronteira do Paraguai, enfim, e vai até o Pantanal, até também passando por Corumbá, e ele pega um trem, o Guimarães Rosa, e se senta ao lado, aí é que está a história, não se sabe se de Abílio ou de Manuel, né? A Carolina jura que é o Abílio, e o Manuel colocou em várias revistas, inclusive na Bric-a-Brac, esse encontro dele com Guimarães Rosa. E esse encontro com esse pantaneiro, vamos dizer assim, almado, inspirado, inteligente, vai dar origem a um personagem que é o vaqueiro Mariano de Guimarães Rosa, num conto chamado Com o Vaqueiro Mariano, que está no Estas Histórias do Guimarães Rosa. Eu vou ler, só por curiosidade aqui, só um pedacinho do encontro que a gente não sabe se é poético, se aconteceu na realidade, mas os irmãos estiveram com Guimarães Rosa. E aí, um trechinho só do comecinho do conto Com o Vaqueiro Mariano, do Guimarães Rosa. Diz assim: em julho, na Inhecolândia, Pantanal do Mato Grosso, encontrei um vaqueiro que reunia em si, em qualidade e cor, quase tudo o que a literatura empresta, esparso aos vaqueiros principais.
típico e não um herói nenhum. Era tão de carne e osso que nele não poderia empessoar-se o sediço e fácil de pequena lenda. Apenas um profissional esportista, um técnico amoroso de sua oficina, mas denso, presente, almado, bom condutor de sentimentos, crepitante de calor humano, governador de si mesmo e inteligente. Essa pessoa, este homem, é o vaqueiro José Mariano da Silva, meu amigo. E aí fica a questão, né? Era o Manuel de Barros, era o Abílio de Barros, mas houve esse encontro dos irmãos pantaneiros com Guimarães Rosa. E aí, voltando àquele encontro, àquele momento em que ele pega a minha pastinha, em que ele faz essas anotações, ele, junto com as anotações, me mandou uma carta. A carta é um pouco longa, eu vou ler somente alguns trechos para não nos estendermos mais. Diz assim: Raquel, conselhos não vou dar, nem a poetas se dá isso. Poeta é sempre nuvem. Em você subjaz a sensibilidade. O resto você desbrava. Ou então, ela, a poesia, é que a vai desbravar. Eu evitaria alguns lugares comuns, como estes: desejos frustrados, reflexos prateados, alegria de viver, sonhos inatingíveis, estéril deserto. Lugar comum é esclerose da língua. Poeta tem como função descobrir novas relações com as palavras. Exemplo 1. Em vez do surrado luar prateado, o poeta Jorge de Lima inventou o luar salobro. Assim, ele renovou a linguagem, salvando o luar da esclerose. Acho melhor para a poesia dizer conspícua borboleta do que brejeira borboleta. Melhor brejeiro anacoreta do que conspícuo anacoreta. Coisas assim que nos ensinam a penetrar no reino das palavras. Um pedacinho aqui que ele fala sobre o João Cabral. Raquel, na verdade, eu não gosto da realidade. E quando alguma coisa me joga fora dela, aí eu gosto. O Cão Sem Plumas é nome de um livro do João Cabral, conforme você sabe. Só o título já nos põe fora da realidade. Entende-se que no mundo do poeta, os cães têm plumas, mas ele vai falar de um cão sem plumas, que é a sua poesia pelada, rigorosa, sem plumagem de adjetivos. Mayakovsky tem um livro chamado A Nuvem de Calças. Logo, o título bota a gente fora da realidade. A nuvem dele é um ente de calças, com a cabeça nas nuvens. Acho importante a transfiguração da realidade. Um dia, eu inventei um alicate cremoso, coisa absurda, irreal, mas trouxe uma sensação boa, de reconciliação profunda com as minhas contradições. Às vezes, essas contradições se reconciliam através de um casamento anômalo de palavras. Depois, enfim, ninguém sabe nada sobre poesia, mas é bom conversar sobre ela. Gosto mais das coisas que eu não entendo. Principalmente, eu gosto daquelas que eu entendo de diversas maneiras. A ambiguidade é que abre o poema para todos os desentendimentos. Abraço para você e Ademar, Manuel.
Queridos, era isso que eu queria compartilhar com vocês. O meu encontro com o Manuel, um encontro personalíssimo, inesquecível, que forjou toda a minha caminhada na literatura. Muito obrigada. Boa tarde, gente. Dando sequência aqui para a nossa fala sobre o Manuel de Barros, eu me propus a falar um pouco sobre os livros do Manuel de Barros, não todos, obviamente, porque nós temos 34 livros, portanto, a minha ideia seria de elucidar um pouco, principalmente a jornada inicial do autor e suas referências, e suas características dentro de cada um desses primeiros livros, para que a gente tivesse um olhar tanto complementar ao que a Márcia nos trouxe, quanto também, de alguma forma, vinculando esses primeiros livros, né, com a nossa celebração desse ano, dos 100 anos da Semana de Arte Moderna. Então, a gente tem aí um pouco de vários temas aí que a gente pode trazer junto desses livros, vinculados a não só a semana de 22, mas o que vem após, né, nas décadas seguintes. Então, eu começo falando do título, né? Eu coloquei como as importâncias dos livros de Manuel de Barros, porque o autor em si trata das desimportâncias. Então, eu quis justamente dar um outro foco para o nosso trabalho dessa tarde, falando do que fica para a gente desse autor que buscou para os seus textos, para a sua criação poética, as desimportâncias, né, as simplicidades, e aí eu gostaria justamente de trazer o outro lado disso, a importância de Manuel Bandeira, que fica para nós nos seus livros. Então, de uma forma geral, nós temos aí como características da poesia do Manuel de Barros, claramente a Márcia já colocou isso para nós, o ponto de vista do menino do mato, né? O menino pantaneiro e também corumbaense, que é esse menino que vai passar por toda a sequência de livros, né? Em alguns momentos mais fortes, sobre ele como um autorretrato, né? Outras vezes trazendo outros personagens, incluindo aí o Bernardo, né? Mas sempre muito forte essa presença do menino, da infância, e essa infância que vem do Pantanal e vem das outras cidades onde ele viveu, mas principalmente, né, esse menino corumbaense, né, que vai ser percebido nesses livros todos que ele nos apresenta durante a sua vida. A gente também tem muita clareza, e aí a Márcia também nos trouxe isso bem explanado, sobre a singularidade da sua obra, especialmente do seu vocabulário. Então, uma construção aí de neologismos, de busca das melhores palavras, da palavra que o termo, né, a palavra acostumada é a palavra que eu não quero, né? Eu quero justamente buscar a inovação, a estratégia de uma linguagem diferenciada, mas ainda assim dentro da simplicidade, né, a que ele se propõe, justamente por essa característica de ser um menino do mato. E dentro desse ambiente onde ele vive, né, ele traz claramente o maravilhamento diante das coisas pequenas, das coisas desimportantes. E ele também considera aí uma percepção através da intuição do que é o despercebido. Então, novamente, essa ideia da busca daquilo que não é enxergado normalmente, né? O menino que se apresenta como árvore, a pedra, o sapo, os detalhes pequenos, né? Que é o que justamente está no entorno dele, desse ambiente muito de natureza,
e dessa percepção que ele tenta trazer junto nesse maravilhamento, nessa singularidade de vocabulário. A outra questão que fica aparente nessa obra dele como um todo é essa mistura entre prosa e poesia, né? Então ele traz sempre uma narrativa desse ambiente onde ele vive, né? Uma narrativa do mundo, uma narrativa da sua percepção. Ele sempre tem uma fala, um diálogo que são pertinentes àqueles personagens, àquele momento que é apresentado na sua obra. E nessas percepções de Manuel de Barros, uma autorreflexão. Então, ele traz frases como: olho para o meu olhar que olha o mundo, meu olhar capta os detalhes esquecidos do mundo. Então, ele mostra algo de si e mostra algo do seu exterior, numa composição poética através dessa construção dessas cenas. Ele também trata de temas, fazendo uma observação do micrológico, do marginal, do residual, do pequeno, do mais pobre. E juntando tudo isso, ele constrói uma hiperrealidade, uma realidade virtual através da linguagem, uma mútua fecundação entre a natureza e a hiperrealidade. Então, a gente está tratando aí de um hibridismo entre o interior e o exterior desse poeta. Isso tem um lado que traz para nós um apelo contemporâneo em termos literários. A gente não está falando só do ecológico, mas também do virtual. E aí a gente entra um pouco, a partir do primeiro livro dele, tratando das questões das influências, não só contemporâneas, mas do modernismo em si, né, que vem aparecendo nesses livros. Então, falando do primeiro livro dele, Poemas Concebidos Sem Pecado, 1937, ele trata do casamento entre a memória da infância pantaneira e a vivência intensa dele com as palavras. E aí a gente tem na fala de Ítalo Morricone, que fala sobre o Manuel de Barros, um estado de pré-dicionário. E aí a gente traz a cena Carlos Drummond de Andrade, que se coloca como um estado de dicionário. Então, o Manuel de Barros ele vem como o seu vocabulário, a sua estratégia de linguagem, num estado de pré-dicionário. Então, é uma coisa muito mais anterior e primitiva na sua construção, na sua busca da melhor palavra, do seu vocabulário estratégico para compor essa construção, esse neologismo da sua obra. E uma poesia que tem como temas, né, uma poesia aferrada à terra, ao chão e ao corpo. E aí ele trata, né, dessas questões do vocabulário e desses temas recorrentes como o imaterial que está no próprio material, um desdobramento infinito do material. Então, ele está sempre numa ideia de inovação, de retomada, de reconstrução vocabular. Apesar de um autor estreante, 1937, o primeiro livro dele já mostra um autor já pronto, um autor que mostra já um preparo de escrita, de construção de linguagem muito própria e que vai se repetir nos livros que vêm depois, mas já no primeiro mostra para que veio, né? Manuel de Barros é um autor que se consagra rapidamente pela qualidade da sua obra e pela inovação que vem junto com ela. Muito dessas características desse primeiro livro, de 1937, se amarra a esse legado que nós temos do modernismo da geração de 1920. Então, ele traz muitas dessas questões e a gente enxerga uma afinidade com alguns autores dessa geração de 1920. Então, aí a gente faz esse vínculo com o centenário aí da Semana de Arte Moderna, né? Então, a gente tem muita afinidade da produção de Manuel de Barros com Mário de Andrade, com Raul Bopp,
consideremos aí os temas, mas também com Manuel Bandeira e Alcântara Machado, e principalmente com Oswald de Andrade, quando a gente pensa na ideia de ver com olhos livres. Então, essa primeira obra é uma obra que traz muito dessa caracterização modernista inicial. Para ilustrarmos esse primeiro livro, vou ler para vocês um poema, né? Que é já da abertura do livro, o poema número 1, Cabeludinho, e diz o seguinte: sob o canto do Batinunquara, nasceu Cabeludinho, bem diferente de Iracema, desandando pouquíssima poesia, o que desculpa a insuficiência do canto, mas explica a sua vida, que juro ser o essencial. Vai desremelar esse olho, menino, vai cortar esse cabelão, menino, eram os gritos de Nhanhá. E aí, na sequência, poema número 2, ainda de Cabeludinho. Um dia deu de olho com a menina que ficou reinando na sua meninice. Dela sempre trazia novidades. Em seus joelhos pousavam mansos cardeais. Está com leicenço bem na polpa, quase pediu carnegão para isca de rubafo. Dela sempre trazia novidades. A ladeira falou para o caminhão: pode me descer de motor parado, benzinho? Era o pai dela no guidão. Então, a gente percebe uma coloquialidade, um uso de vocabulário mais popular, mais cotidiano. Aí entram também os neologismos e essa narrativa e essa construção de personagens já desde o primeiro livro. O segundo, Face Imóvel, de 1942, já é um livro bem diferente. Ele traça uma outra perspectiva literária, com ecos de uma poesia mais meditativa, uma observação do urbano metropolitano, e não desse lado interiorano, que é a sua base. Por quê? Porque ele vai ter suas vivências também em outros locais, assim como o Rio de Janeiro, em outros momentos também no exterior, Estados Unidos. Então, nesse segundo livro, ele traz para nós essa outra visão, que não a do menino pantaneiro, mas sim desse cenário urbano da grande cidade. E, portanto, ele faz uma ampliação de sua experiência de mundo e vai dialogar, em termos de modernismo, com outros autores, com a geração de 1930, com Drummond, como em Brejo das Almas, como em Vinícius, e até mesmo com Mário de Andrade, já numa versão um pouco mais tardia. Em Face Imóvel, a gente percebe um ponto meio fora da curva em termos da sua produção literária. Ele realmente foge um pouco da sua proposta, e que o livro 1 será retomado como estratégia nos livros que virão. O livro 2, que é Face Imóvel, ele fica num setor à parte, em termos de temática, em termos de construção de linguagem. É um livro muito mais meditativo e com essa temática diferente. Desse livro, Face Imóvel, leio o poema Paz. E aí a gente vai perceber essa dinâmica diferenciada em comparação ao primeiro livro. Essa janela aberta, as cadeiras em ordem por volta da mesa, a luz da lâmpada na moringa, duas meninas que conversam longe. Paz. O telefone que descansa, as cortinas azuis que nem balançam. Mas sobre uma cadeira alguém está chorando. Paz. E aí nós vemos realmente uma diferença grande aí de construção, de ritmo, bem à parte em relação ao primeiro livro. E aí nós temos o terceiro e o quarto livros, que já vem voltando para essa composição, mas ainda num período de transição. Então, o terceiro livro, Poesias, 1956, ele, nessa tentativa de transição, nesse período de transição, ele faz uma reafirmação e também uma reinvenção do poeta por si mesmo e a partir de si mesmo.
ele traz a memória do menino do mato, mas ele ainda sonda e explora a cidade grande e o centro do mundo. Nesse livro, nós temos o poema Fragmentos de Canções e Poemas, que diz o seguinte: são 1000 coisas impressentidas que me escutam. O movimento das folhas, o silêncio de onde acabas de voltar e a luz que divide o corpo do nascente. São 1000 coisas impressentidas que me escutam. São pássaros assustados, assustados, tuas mãos que descobrem o convite da terra e os poemas como ilhas submersas. São 1000 coisas impressentidas que me escutam. Sou eu, apreensivamente, solicitado pela inflorescência, redescoberto pelo bulir das folhas. E no quarto livro, já mais amadurecido e desenvolvido nas suas questões de linguagem, e já retomando definitivamente a estratégia do primeiro livro, então essa conversa entre 1937 e agora 1961, elas se vinculam e ele segue nessa linha já pronto, definitivamente pronto, e trazendo sempre esses seus personagens, que é o menino do mato, a natureza, a infância, e traz de volta esses elementos do modernismo mais popular, com a linguagem mais cotidiana, e traz junto também as onomatopeias. Ele traz a manipulação gramatical, principalmente das conjugações verbais. Então, nós veremos na obra dele elementos como ela fazeu, ou ele se chorou, eu se chorei, e esse tipo de construção, assim como a Márcia também apontou, o vincula a outros autores aí também do modernismo, mas já de um terceiro momento, e nós temos então um alinhamento com João Cabral de Melo Neto, uma intertextualidade aí, Murilo Mendes, no neologismo com Guimarães Rosa, também com Murilo Mendes, Jorge de Lima. Então, é um autor que procura buscar, nesse modernismo do qual ele faz parte, né, no momento de contemporaneidade desses autores, trazendo esses elementos para a sua obra. Então, a linguagem daquele momento que buscava um regionalismo, que buscava uma linguagem popular, e isso tudo vem para os seus poemas. Desse livro, que é o quarto livro dele, esse livro se chama Compêndio para Uso dos Pássaros. Esse livro é dividido em 2 partes. A primeira fala sobre de meninos e de pássaros. E a segunda vai falar sobre experimentando amanhã nos galos. Então, tanto essa questão do menino do mato, quanto a questão da natureza, bem amarrada já à sua obra. Da primeira parte, poeminhas pescados numa fala de João. Poema número 1. O menino caiu dentro do rio, tibum, ficou todo molhado de peixe. A água dava rasinha de meu pé. Poema número 2. João foi na casa do peixe, remou a canoa, depois, caiu lá embaixo. Na água, afundou. Tinha 2 patos grandes. Jacaré comeu minha boca do lado de fora. Parte 2. Experimentando amanhã nos galos. Poesias. A poesia é como a boca dos ventos na harpa, nuvem a comer na árvore, vazia que desfolha a noite, raiz entrando em orvalhos, o silêncio sem poros, floresta que oculta quem aparece, como quem fala, desaparece na boca. Então, nesses 2 poemas, nós vemos
tratativa aí com o modernismo, essa dinâmica da linguagem muito clara, né? Apesar de estarmos falando de um livro já da década de 60, 1961. E eu não vou me estender seguindo com todos os volumes, até porque a Márcia também já tratou da questão do personagem Bernardo, que vai seguir até o fim dos seus livros, na maioria deles. Então, eu vou encerrar minha fala com o 5º livro, que é a Gramática Expositiva do Chão, de 1966, e esse livro tem uma característica que vai aparecer em outros livros dele, mais para frente, livros de 1993, de 1980, que é o uso, por exemplo, das listas. A Márcia chegou a ler a lista sobre os itens do inventário do Bernardo, e aqui eu tenho o protocolo vegetal da gramática expositiva do chão. Então, desse livro, nós temos o seguinte texto. Trata de episódio que veio a possibilitar a descoberta de um caderno de poemas. Precederam, na rua, um homem que entrara na prática do limo. Lista dos objetos apreendidos no armário, gavetas, buracos de parede, pela ordem. 3 bobinas enferrujadas, um rolo de barbante, 8 armações de guarda-chuva, um boi de pau, uma lavadeira renga de zinco, escultura inacabada, um rosto de boneca, metade carbonizado, onde se achava pregado um caracol com sua semente viva, 3 correntes de latão, uma caixa de papelão contendo pregos, fuelas, zíperes e diversas cascas de cigarras estouradas no verão, um caneco de beber água, um boneco de pano de 50 centímetros de altura, com inscrições nas costas, o fantasma de olhos costurados. 2 senhoras da zona, esculturas em mangue, 29 folhas de caderno com escritos variados sob os títulos abaixo. 29 escritos para conhecimento do chão através de São Francisco de Assis. Esse era o item A. Item B, protocolo vegetal. Item C, retrato do artista quando coisa. Item D, a criatura sem o criador. Item E, você é um homem ou um abridor de lata? E mais os seguintes pertences de uso pessoal. O pneu, o pente, o chapéu, a muleta, o relógio de pulso, a caneta, o suspensório, o capote, a bicicleta, o garfo, a corda de enforcar, o livro maldito, a máquina, o amuleto, o bilboquê, o abridor de lata, o escapulário, o anel, o travesseiro, o sapo seco, a bengala, o sabugo, o botão, o menino tocador de urubu, o retrato da esposa na jaula e a tela. E aí também a gente tem a questão da pontuação, né, que ele evita. Então, a gente tem uma lista sem vírgulas, sem pontos. Então, todo esse trato da linguagem muito mais moderna, né? A proposta tanto do modernismo quanto de alguns momentos também contemporâneos. Com essas características desse autor, fantástico, singular, único, obviamente que ele tem sua enorme lista de premiações, né? E que acho que é importante sabermos de suas obras e da importância delas em termos desses prêmios. Então, nós temos 2 livros que vão para o Jabuti, 1989, O Guardador de Águas, também O Fazedor de Amanhecer, em 2002. Nós temos o prêmio Nestlé de Literatura, com o livro sobre o nada, o livro sobre nada, 1997, e também, já em 2006, o livro Poemas Rupestres. Além disso, Prêmio Afonso Guimarães, da Biblioteca Nacional, o livro das Ignorâncias, 1996. Temos também o Prêmio Nacional de Literatura do Ministério da Cultura pelo conjunto da obra, em 1998.
Então, é um autor de uma referência de grande importância, um autor único. Carlos Drummond procura colocá-lo acima dele, inclusive como um autor de maior relevância. É um autor fundamental para a nossa leitura, é um autor conhecido no Brasil e no exterior, como a Márcia mesmo colocou, uma pena que, por seus neologismos, quem lê a obra traduzida não conseguirá fazer as observações que nós, brasileiros, conseguimos, né, captar, mas ainda assim é um leitor que vale a pena buscarmos para fazer uma leitura mais aprofundada, conhecer os seus textos. Trouxe só 5 dos seus livros, para que nós não nos estendêssemos muito, mas fica aí o convite à leitura de seus 34 livros, com certeza todos eles de grande valia e de grande alegria quando nós podemos ter contato com cada um dos seus poemas. Nossa, que tarde mais emocionante, né? Queria agradecer a Márcia, a Adriana, parabenizar vocês, e Raquel, que trouxe esse depoimento. É muito emocionante, né? De saber de tudo que você vivenciou, conhecendo o Manuel de Barros. E o nosso clube de leitura, ele também é literatura e música, então gostaria de que a gente pudesse encerrar, né, essa reunião com música, como a gente tem feito, né? E sempre trazendo algum compositor se relacionando com o escritor em questão. Eu fui procurar em relação ao Manuel de Barros e fiquei um pouquinho decepcionada com os compositores contemporâneos, porque eu acho que eles ainda não se debruçaram muito sobre a obra dele, né? E encontrei pouquíssima coisa, mas, obviamente, que encontrei... Bom, a Márcia já falou do Márcio de Camilo, né, que tem feito um trabalho maravilhoso, principalmente voltado ao público infantil, e claro que a gente não poderia deixar de falar da Tetê Espíndola. Então, a gente vai terminar a nossa reunião ouvindo 2 canções que ela fez com poemas do Manuel de Barros, que é Boca e o poema da Lesma, sendo que Boca nós vamos ouvir em 2 versões. Uma primeira que ela fez na verdade, ela musicou em 1987, para fazer parte do filme Caramujo Flor, de Joel Pizzini, que é gravado no CD Outro Lugar, que só foi publicado em 2017. E a mesma música, ela fez uma versão durante a pandemia, e fez em vídeo, que é interessante até depois que eu possa ler o que ela escreveu sobre isso. E no caso do poema da Lesma, é feito pelos irmãos Espíndola, né, que na verdade é uma família de músicos. E falando um pouco da Tetê Espíndola, né, eu não sei, eu acho que todo mundo conhece, mas não custa a gente falar um pouquinho sobre ela, dizendo então que ela nasceu em Campo Grande em 11 de março de 54, numa família que tornou-se icônica, né, a partir da arte da maioria dos irmãos. E reproduzindo o som de cachoeiras e pássaros de seu estado natal, que Tetê Espíndola, ainda criança, desenvolve o gosto pela música, compartilhado por 6 de seus 7 irmãos autodidatas como ela. Então, a Tetê Espíndola é uma cantora, compositora, multi-instrumentista, detentora de uma das vozes mais exóticas, né, que nós temos aqui no Brasil. Ao longo de seus mais de 40 anos de carreira, ganhou inúmeros prêmios pelo seu trabalho voltado para a experimentação e recriação do universo ecológico brasileiro. A trajetória de Tetê Espíndola sempre foi marcada pela multiplicidade, com incursões pela vanguarda, o pioneirismo regionalista, fusões do acústico com o eletrônico, experimentalismos com pássaros. Com seu repertório exótico e uma voz completamente fora dos padrões do mercado, dotada de um timbre metálico de uma extensão incomum, em que se destacam seus agudos extremos e afinados, a Tetê Espíndola desenvolve um estilo sem paralelo na música brasileira.
Como intérprete, ela desenvolve um repertório eclético que inclui tanto composições suas e seus parceiros, moldadas especialmente à sua voz, como regravações de clássicos da música popular brasileira, interpretados de forma bastante peculiar. Como compositora, a Tetê desenvolve estilo igualmente singular. No início da carreira, funde gêneros regionais pantaneiros, com a polca e a guarânia ao folk, rock e o comportamento hippie, numa fusão batizada por Arrigo Barnabé de sertanejo lisérgico. Mais tarde, por influência do mesmo Arrigo, ela se aproxima da música urbana, sem, no entanto, se afastar de suas origens sul-mato-grossenses. Bom, eu acho que então agora a gente poderia ouvir então Boca, com essa versão de 1987, gravada no CD, que foi então de 2017. Adriana, por gentileza, você pode compartilhar? Obrigada. Posso sim, Rosana, vou pôr aqui então. Eu vou confirmar com vocês se o áudio está ok, e aí a gente já segue. Que se usa em música, lugar de arroio a versões, espécie de orvalho cor de morango, ave néspera, pequena abertura para o deserto. E a mesma música, então, agora recentemente, durante a pandemia, ela com o marido dela, Arnaldo Black, fizeram então um vídeo que a gente vai ver a seguir, e ela tem uma descrição da própria Tetê, então. Arnaldo Black sempre gostou muito desse poema especial de Manuel de Barros, e há muito queria fazer um vídeo com o som. Partimos do som que estava já gravado no meu CD e fomos recriando, eu cantando e ele filmando com o celular no meio de uma tarde de reclusão mundial. A vontade de ver o sorriso na boca das pessoas nesse momento, onde só avistamos olhares aflitos e bocas mascaradas, me fez pensar em todos os sons que são projetados das nossas bocas tão comunicativas. Essa parceria entre mim e o Black fluiu à vontade. Não imaginava nem de perto o resultado. Enfim, foi criado o vídeo de Boca, tão curto, mas intenso e com toda a criatividade interativa de nossa parceria amorosa. Quero pensar que todas as vozes dos seres vivos fluam através da minha boca e que jamais sejam silenciadas. Que se usa em música, lugar de arroio a versões.
Obrigada, Adriana. E agora a gente vai ouvir o poema da Alesma, a gente só tem o áudio, e foi gravado, está no CD Família Espíndola Canta, de 2003. Por favor. No tranco do vento, a lesma treme. E o que sou de parede, a mesma prega. Se no fundo da concha a lesma freme, aos refolhos da carne ela se agrega. Se nas abas da noite a lesma treva, No que ninja de escuro ela se trava. Se no meio da náusea a lesma gosma, eu que sofro de musgo a cuja lasma. Se no vinco da folha a lesma escuma, nas calçadas do poema a vaca em pluma. Se no tranco do vento, a lesma treme, no que sou de parede, a mesma prega. Se no fundo da concha, a lesma freme, aos refolhos da carne, ela se agrega. Se nas abas da noite, a lesma treva, no que em mim de escuro, ela se trava. Se no meio da náusea, a lesma gosma, no que sofro de musgo, a cuja lasma. Se no vinho da folha, a lesma escuma, nas calçadas do poema vaca em pluma. Se no tranco do vento a lesma treme, no que som de parede a mesma prega. Se no fundo da concha a lesma freme, aos refolhos da carne ela se agrega. Se nas abas da noite a lesma treva, no que em ninja de escuro ela se trava. Se no meio da náusea a lesma gosma, no que sofro de musgo a cuja lasma. Se no vinco da folha a lesma escuma, nas calçadas do poema vaca em pluma. Foi realmente muito especial, né? Um grande aprendizado, e é isso que eu também quis dizer em relação à música, né? Eu acho que os compositores ainda precisam conhecer Manuel de Barros, né? Porque nessa área, né, vamos chamar erudita, entre aspas, brasileira, não encontrei realmente. Inclusive, eu tenho um colega, Sérgio Ribeiro, que é professor de violão da Universidade do Mato Grosso. Perguntei a ele e, por incrível que pareça, pouquíssimas teses de mestrado em relação, né, Manuel de Barros e música. Então, acho que isso é um tema que ainda precisa ser amplamente trabalhado. Então, eu queria agradecer mais uma vez e deixar um beijo enorme para cada um, se ninguém tiver mais nada a dizer. Então, beijo, até obrigada. a próxima. Muito até a obrigada. próxima. Tchau, tchau. Tchau.